A paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje é a última série do nosso último tema, conhecimento, momento conhecimento da palavra. E hoje, não menos importante, mas eu deixei esse assunto para o final, que é um assunto que eu amo e sei que muitas pessoas também amam, mas muitas pessoas às vezes têm aí ainda dificuldades para poder entender aí algumas coisas, acham que precisa mistificar aí tudo para poder estar aí no lugar secreto. E o que eu vou dizer hoje aqui, o nosso tema de hoje, nesta quarta-feira, é sobre oração e intercessão. Então, nós vamos aqui entender um pouquinho o que é oração e intercessão para o nosso conhecimento. E quero já deixar aqui para você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe aqui essas mensagens. Pega aí seu caderno, comece a anotar, comece a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, vamos aqui para a palavra. E para abrir aqui, vamos entender aí sobre a oração e intercessão, que até então as duas elas andam, né? As duas elas andam junto, as duas caminham junto. Não dá para você ter uma vida intercessória sem antes conhecer o que é a oração. Então a oração é a verdadeira escada que une a terra aos céus. Então, oração versus intercessão. A intercessão ela é uma oração a Deus em favor de alguém. A intercessão é uma súplica a Deus. É como se fosse um grito da alma por socorro. E só pede socorro quem está aflito. Só pede socorro quem está em perigo. O crente, ele intercede quando ele ora, pedindo algo ao Senhor por outra pessoa. Ele se coloca como escudo, ele vai à frente da batalha sobre uma vida que está pedindo. Aí, oração, você vai interceder, você vai rogar, você vai clamar a Deus em favor dessa pessoa que te pediu oração. Então, uma oração de intercessão é uma oração feita ao Senhor em favor de terceiros, de outras pessoas. Na Bíblia, nós encontramos muitos exemplos de intercessão. Abraão era um intercessor. Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Moisés também intercedia a Deus pelo povo. Está lá em Êxodo capítulo 32, do 31 ao 32. Paulo também era um grande intercessor que sempre estava orando pelos crentes. Efésios capítulo 3, do 14 ao 21. Mas nós temos o maior exemplo de intercessão e oração, que é Jesus Cristo, nosso maior exemplo de intercessor. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus, ele orou intercedendo sobre intercessão pelos seus discípulos. Está lá em João, capítulo 17, versículo 15, que é uma das orações sacerdotais que eu mais amo. E agora, no céu, ele é quem intercede ao Pai por nós. Está lá em Romanos, capítulo 8, 34. Além disso, o Espírito também é o intercessor ao nosso favor. Tá lá em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Os crentes, eles são chamados à intercessão. Há várias passagens bíblicas que ensinam os cristãos como devem interceder um pelos outros e até mesmo por pessoas com quem eles nem possuem nenhuma familiaridade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 2 e Tiago, capítulo 5, 16. A intercessão é um tipo de oração onde uma pessoa intercede a Deus em favor da outra. Então, no contexto da oração, significa pedir, intervir a favor de alguém, orar em favor de outros. E na Bíblia, o verbo interceder, o substantivo intercessão, eles são usados no Antigo Testamento geralmente para traduzir o termo hebraico, que transmite o sentido solicitar. E já no Novo Testamento, esses vocábulos, eles geralmente são usados para traduzir o termo grego, que significa apelo ou petição, mas no sentido de intercessão. É aplicado quando a solicitação
ou a petição, ou o apelo é feito por alguém ou é feito aí por outra pessoa. E por isso que os estudiosos muitas vezes vão dizer que a oração de intercessores, que quando duas pessoas oram em concordância e comunhão, nesse sentido, quando o crente ora por alguém, ele se mostra familiar a essa pessoa, ele toma a causa, ele ora como se fosse uma causa dele mesmo, rogando, aclamando e apresentando a Deus. Lá em Lucas capítulo 22, o 31 ao 32, Jesus ele intercedeu ao Pai pela vida de Pedro. Ele rogou ao Pai pela vida de Pedro, porque Satanás queria peneirar Pedro. E Jesus, ele rogou a Deus para que ele intervisse aí nessa causa e pudesse manter aí Pedro vivo. O apóstolo Paulo, ele vai destacar nas cartas aos Romanos que o ministério de intercessão também faz parte do ministério do Espírito Santo. E ele vai dizer que o Espírito Santo intercede pelos crentes com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, 26 e 27. A oração aí pelos discípulos. João 17, como eu falei aqui, a oração sacerdotal ao Pai, onde Jesus intercedeu por nós, intercedeu pelos discípulos. Certa feita nós passamos por quem não passa, né, por situações talvez muitas vezes adversas, enfermidades, para vocês entenderem um pouquinho aí da intercessão. Passamos por uma situação onde meu pai estava com câncer. E não foi uma guerra, né? Foi uma luta mesmo, uma guerra, né, espiritual, no mundo espiritual. E eu levantei intercessores, pessoas realmente que eu sei que é de oração, tem uma vida aí de oração voltada, uma vida devocional a Deus. E nós clamamos até que meu pai fizesse aí a cirurgia pela recuperação dele, para a glória de Deus. Né, meu pai foi curado, tem até aqui um testemunho onde eu dei aqui contando todo o processo, tem no meu Instagram também, onde eu fiz uma live falando sobre todo o processo que nós passamos, para poder edificar também aí a tua fé. Laís, por que você precisava se expor dessa maneira? Porque não é apenas se expor, não é se expor, eu não vejo dessa maneira, mas é para poder edificar e dizer que Jesus, ele sim, ele salva, ele cura, ele transforma, ele liberta e ele cura sim do câncer. Né? Talvez muitas pessoas possam ter falado, mas eu já ouvi muitas pessoas que morreram, mas nós não entendemos, né, o agir de Deus, os planos que ele tem, não que ele não tinha planos para essas pessoas, né, que talvez aí, enfim, morreram, mas nós temos que entender que há dois tipos de cura, a cura que o Senhor cura e permite que a pessoa ainda fique aqui, e curas que o Senhor, ele leva, ele cura para ele. E um dia todos nós seremos aí curados, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais nada, porque nós estaremos junto com Jesus. Então, foi levantado um exército para poder clamar pela vida do meu pai. Muitos ministérios estavam clamando pela vida do meu pai, orando, e a vitória não foi apenas minha. A vitória foi do povo de Deus que estava em unidade, em intercessão, em comunhão, em unidade, orando pela vitória e pela cura do meu pai. E meu pai foi curado, né? Como eu contei já aí o testemunho, meu pai desceu as águas do batismo, hoje meu pai está aí servindo para a glória de Deus, tem sido aí uma bênção, e grandes são os planos que Deus tem para a vida dele, assim como para a vida da minha mãe, para a minha vida, enfim. Não quero aqui me prolongar muito. Então, a oração intercessória você vai se colocar em favor de uma outra pessoa, assim como esses intercessores foram levantados por Deus para ir na minha frente e rogar a Deus e pedir a Deus pela cura do meu pai, para que Deus colocasse a mão, para que Deus intervisse nessa causa, para que Deus tirasse e removesse aí todo o câncer e que curasse ele. Então, eles estavam guerreando comigo, tomaram essa causa para eles, esses intercessores, e rogando pela vida do meu pai como se fosse da família mesmo deles, de sangue. Então, isso é a oração intercessória, você clamar pela vida de uma outra pessoa. Às vezes as pessoas te pedem oração, ore por mim. Você vai rogar, você vai clamar, você vai interceder por essa pessoa diante de Deus, pedindo para que Deus venha aí fazer um milagre, operar aí um milagre na vida dessa pessoa. E algo que muitas das vezes, não vou dizer aí banido, mas algo que pouco tem sido falado, é sobre orar no Espírito. Então, a prática na oração no Espírito, talvez, isso aí, como eu falei, esteja até mesmo um pouquinho aí esquecido. Mas nós vamos relembrar um pouco
relembrar um pouco dessas coisas de orar no Espírito. Quando Paulo ele vai escrever as cartas de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é um versículo muito conhecido, orai sem cessar. Aqui está algo que nós, se não lemos aí atentamente, nós vamos entender que não podemos fazer mais nada além do que apenas ficar ali orando num quarto trancado e não sair demais lá desse quarto para mais nada. Mas não é assim, não é ficar no quarto o dia inteiro ali orando, né, no seu lugar secreto. O que Paulo está nos ensinando a orar sem cessar é orar sem parar. Ou seja, quando você acorda, você apresenta primeiro, você vai se apresentar a Deus ali em oração. E você só vai terminar, né? No caso, você entra ali, só vai terminar quando Jesus te chamar, quando Jesus voltar. Não, né? Você dobra os seus joelhos pela manhã, consagrando o seu dia, entregando a Deus o seu dia. Depois você vai se levantar para poder fazer suas coisas, trabalhar, ir para a escola, levar filhos para, enfim, para a escola. Você tem aí uma rotina no seu dia. Mas o que Paulo está querendo aí dizer é que nós devemos nutrir uma oração no Espírito diariamente, orar no Espírito. Muitas das vezes as pessoas trabalham 6, 8, 12 horas, tem 2 empregos, vai para o trabalho, depois vai para a faculdade ou um curso, ou tem um outro trabalho, também vai aí também para um culto, né? Nossa vida de todo cristão, todo crente, isso é normal, a gente às vezes sair do trabalho e ir direto para o culto. Ela não tem o tempo de oração ali no secreto no seu quarto. E qual a saída? Orar no Espírito. Então, a oração no Espírito, você pode orar o dia todo. Mas como, Laís? A oração no Espírito é aquele que você faz no seu interior. A comunhão que você tem com Deus está no ônibus, você pode ter uma comunhão com Deus dentro do ônibus, no metrô, no trem, no táxi, no Uber, a pé, no carro, no tempo vago, adorando a Deus, louvando a Deus, se arrependendo no Espírito. E se você tiver essa prática, essa disciplina no Espírito, você vai ver o progresso que vai haver na sua vida. E a melhor maneira de você santificar é a melhor maneira de você viver uma vida santa. A oração no Espírito, ela te faz ter comunhão com Deus contínua, temor, reverência, devoção. Ela te faz estar em alerta o tempo todo, vigiando. Deus vai comunicando graça com você, vai revelando a você a sua vontade, vai dirigindo você, vai te livrando, vai te guardando, vai te protegendo, vai te orientando. Ore no Espírito. Laís, e como que eu faço isso? Cante, ore, adore no Espírito. No Espírito você vai adorando por todos que você talvez tenha esquecido de orar, aquela oração de manhã que você estava com os joelhos dobrados, e você vai apresentando. E você vai apresentando, você vai entregando a Deus. Laís, e como que eu faço isso? Talvez você está ali no ônibus, até mesmo no local de trabalho, no metrô, enfim, no carro, dentro do Uber, aonde você estiver no seu tempo vago, e você não vai estar ali balbuciando, você não vai estar ali declarando, como eu estou falando aqui com você não vai estar aqui falando, né, declarando palavras, como a oração intercessória, você está clamando, você está rogando, você está gritando, Deus, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica, faz, Senhor, um milagre. Já a oração, você está ali mais quietinho, ali reservado no seu quarto secreto. Você está orando, entregando o seu dia a Deus. E a oração no Espírito? Eu estou aqui e posso estar aqui em silêncio e orando ao Senhor, entregando o meu dia ao Senhor, pedindo para que o Senhor me livre no meu caminho. Então, seria basicamente isso. Eu estou aqui, mas eu não estou parada, né? Eu fiquei esses minutinhos aqui em silêncio, mas eu não estou parada aqui pensando em outras coisas, não. Eu estou levando os meus pensamentos, consagrando os meus pensamentos a Deus, a minha mente a Deus, pedindo para que Deus eleve todos os meus pensamentos cativos à mente de Cristo e me dê a mente de Cristo, pedindo para que o Senhor abençoe a minha casa, a minha família, me guarde, me livre de todo mal, de toda seta, de toda artimanha, de todo laço de Satanás, que o Senhor me acompanhe desde a minha entrada, a minha saída, que o Senhor volte comigo, retorne para casa junto comigo, assim com meu pai, com a minha mãe, com os meus familiares, amigos, pessoas que o Espírito Santo de Deus vai trazendo no meu espírito para poder orar, para poder interceder por essas pessoas. Então, estou quietinha, posso estar fazendo meu trabalho, mas eu estou em espírito de oração. Então, todo tempo eu estou em comunhão com Deus. Eu estou me santificando através da oração. Porque quando nós estamos em contínua comunhão, batendo uma vida devocional, uma vida de oração, até mesmo no Espírito, você não fica sujeito, você não fica vulnerável aos pecados.
Você não ficar vulnerável a pecar aos seus desejos carnais. Talvez às vezes você está pensando em fazer algo e você está orando no Espírito, daqui a pouco aquela vontade passa. O que é isso? Você está em contínua comunhão com Deus e Deus vai limpando o seu coração, vai sondando o seu coração para que você não haja de forma que desagrade ao Espírito Santo, que é o pecado. Você agir pelas suas próprias vontades. Então a oração no Espírito você pode estar ali, ó, em silêncio, mas você tá ali, ó, entregando toda a sua vida nas mãos do Senhor, sua parentela, sua família, está ali, ó, pedindo para que o Senhor te guarde, te proteja, te livre aí de todo mal. E agora nós vamos ver um pouquinho aqui da oração. E eu especificamente coloquei aqui a oração de guerra, a vida devocional que devemos ter, tá? Então é Deus, algo que eu sempre pedi isso ao Senhor, é Deus cravar a eternidade, gravar sim e cravar a eternidade nos meus olhos. Que o Senhor, Ele grave a eternidade nos seus olhos. É a igreja a ser chamada a dobrar os seus joelhos. É você retornar ao lugar secreto de oração. A verdade é que estamos doentes. É porque não estamos tendo uma vida de oração. É porque nós não estamos orando. A verdade é que estamos doentes porque nem sabemos como orar. Os discípulos, eles nunca pediram para Jesus: me ensine a pregar, me ensine a evangelizar, me ensine a servir, me ensine a fazer a tua obra, me ensine como é participar de um voluntariado, me ensine a louvar, estar ali num púlpito ali louvando. Não, os discípulos, eles pediram para Jesus: nos ensina-nos a orar, porque eles viam a vida devocional, a vida de comunhão que Jesus tinha com o Pai, a vida de oração. Antes de Jesus ele estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, até mesmo com os seus discípulos, Jesus ele se separava para orar. Jesus estava junto ao Pai. E Jesus não via nenhum problema em se separar das coisas, sobre estar sozinho para poder estar orando. E muitas das vezes nós queremos estar com tudo e com todos e com a obra, mas nós não temos um tempo devocional, nós não temos tempo de oração. Nós achamos tempo para tudo, mas tempo para orar, nós sempre damos desculpa, porque oração é trabalho e é trabalho suado. Você se cansa mais orando do que você se cansa com o seu próprio trabalho em si, com as coisas que você faz, porque oração, nós vamos matar a nossa carne, vamos matar a nossa vontade para poder estar em comunhão com Deus. Então, antes de Jesus ele estar em qualquer lugar, primeiro ele estava com o Pai, orando ao Pai, ele não tinha nenhum problema com isso. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Temos que aprender a nos vestir de panos de saco e cinza. Nós queremos soluções rápidas sem orar, sem ter comunhão, sem ter intimidade. Não há intimidade, comunhão, não há soluções sem oração. A oração é a chave de tudo. Nós só vamos alcançar, nós não vamos alcançar nada na vida. Você não vai alcançar nada na sua vida sem uma vida de oração plena, sem derramar as suas lágrimas no leito, porque as grandes vitórias, elas são travadas no seu quarto, de joelhos, na cabeceira da sua cama, onde ninguém mais te vê, somente o Pai, aquele que te vê e te recompensará no público. São batalhas que você trava aí de madrugada. Quanto tempo faz que você não ora mais de madrugada? Essa pergunta você responde para si mesmo. Quanto tempo que você não ora de madrugada? Os maiores homens que já existiram foram aqueles com quais tiveram maiores vidas devocionais. Um desses homens que eu estudava muito pouquinho da vida dele é Jonathan Edwards. É um puritano reformado, brilhante, um dos sermões mais conhecidos da história. Se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Depois você procura aí no YouTube e você assista esse sermão, você assiste aí essa pregação. As pessoas, quando escutaram esse sermão, essa pregação de Jonathan Edwards, vai dizer que foi tão impactante, mas tão impactante para a vida dessas pessoas, que elas agarraram nos pilares da igreja, achando que o chão mesmo iria se abrir. O que deu êxito a ele é que antes desse sermão, 3 noites e 3 dias não comia e nem bebia. Ele rogava a Deus: dai-me a Nova Inglaterra. E isso despertou o primeiro e grande avivamento. E foi um homem que disse a frase: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Ele foi verdadeiramente um homem de oração.
O que está faltando não é ver templos cheios, casas cheias. O que está faltando é oração. E nesse último tempo da igreja, o que vai fazer a diferença são homens e mulheres de oração, que têm vida devocional com Deus. Homens e mulheres que cultivam mais o lugar de oração do que está aí, por muitos lugares. Do que está com a obra, do que está fazendo aí, muitas das vezes aquilo que agrada aos homens e desagrada a Deus. É um tributo diário. Quanto tempo eu e você nós temos gastado em oração diariamente? É outra pergunta para você mesmo se responder. Quanto tempo você tem e quanto tempo você está gastando em adoração diariamente? Você quer saber o quanto você pode ser eficaz? Veja o quanto você ora. Ou veja o quanto você se dedica diariamente na oração. Qual é o seu tributo diário? Todos os grandes homens eram homens que tinham vida devocional. Como alguém alcança a santificação? Eu jamais conheci alguém que teve vitória sobre o pecado. Eu jamais conheci alguém que se santificou sem oração. Como queremos vencer as obras da carne sem oração? Como que queremos vencer as obras da carne sem oração? Isso é impossível. É impossível. Isso parte de nós. Aquilo que é necessário que nós façamos, Deus não vai fazer por nós. Somos eu e você que precisamos fazer. Então, nesse último vídeo, nessa última série aqui, eu estou desafiando a você a ter uma vida devocional de oração, a você voltar a orar, a priorizar o lugar secreto, a priorizar a oração. Nós queremos muitas das vezes, eu e você queremos formas rápidas para vencer o pecado, a se santificar. Não existe formas místicas, não existe nada, não existe uma receita, não existe um cronograma. O problema não está no sermão da teologia. O problema é que falta oração. E quem que está errando, quem que está falhando? Nós. Falta em nós uma vida devocional de oração. O evangelismo é a maior luta que uma igreja pode enfrentar. É uma batalha porque o inferno não vai soltar as almas facilmente. Orem insistentemente, como Ana. Insista, importune o trono da graça, rogue pelo seu bairro, pela sua escola, pela sua faculdade, pelo seu trabalho, pelo seu casamento, pelos seus filhos, por maridos, pelos seus maridos, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família. Rogue até ver a resposta. Rogue até que as almas não suportem mais e se rendam e se convertam em nome de Jesus. Todos os ganhadores de almas, eles eram homens de oração. Eles precisam e nós precisamos começar rápido a dobrar os nossos joelhos e orar antes que seja tarde demais. Já ouviu aquela frase? Não espere a luta vir, não espere a tormenta vir para você começar a orar. Não espere as coisas saírem fora do lugar para você começar a ter uma vida de oração. Você quer que as coisas se alinhem? Comece a orar. Quer que as coisas progridam e comecem a dar certo? Comece a orar, porque tudo começa na oração. Como vamos ouvir o Senhor nos chamando? Como nós vamos ouvir o Senhor naquele grande dia nos chamando? A voltar a Ele quando Ele voltar. Como que nós vamos ouvir o Senhor a nos chamar se você não tem uma vida de oração? Nós só vamos discernir a voz do Senhor a nos chamar tendo uma vida de oração, porque nós não seremos confundidos com vozes da multidão nem a voz de Satanás. Nós vamos plenamente conhecer a voz do Senhor. A voz do Senhor não será confundida por outras vozes. Nós só conhecemos a voz do Senhor orando. E aqui eu quero ler algo com vocês sobre clamor, sobre talvez aí até mesmo, não sei, a Bíblia não fala, mas nós podemos aqui deduzir, como nós estamos falando aqui de oração e intercessão, um texto de uma parábola que aqui para mim inclui tudo. A intercessão, a oração no Espírito e a oração, uma oração de guerra. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, que vai dizer a parábola do juiz iníquo, que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui, já abrindo parênteses, quando nós oramos, nós não desfalecemos. Quando nós oramos, nós não nos deixamos vencer pelo desânimo, pelo cansaço das lutas. Quando nós oramos, nós tiramos os olhos do nosso cenário, colocamos os olhos naquele que pode resolver o nosso cenário, aquele que tem o poder e aquele que tem a solução sobre todas as coisas. Versículo 2.
dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Presta atenção nisso. Versículo 7. De dia que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se porventura, quando Jesus voltar, achará o povo dele, os crentes, os cristãos, orando? Porque nós só passamos a ter fé, sim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nossa fé ela é aumentada. A nossa fé ela só pode ser regada continuamente quando nós demos continuidade do culto. Nós ouvimos a palavra e sobre a palavra de Deus, nós oramos em cima da palavra. Nós clamamos em cima da palavra. Deus, a tua palavra diz que para ti nada é impossível. Deus, a sua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. A tua palavra diz que pode um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo ficar desamparado. A tua palavra diz que o Senhor já levou todas as minhas enfermidades da cruz do Calvário. Então é por isso que eu declaro que eu já estou curado pela tua palavra, que o Senhor já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário. Nós precisamos orar a palavra. Muitas vezes nós padecemos porque nós não sabemos como orar. E como que nós vamos aprender a orar? Conhecendo as escrituras, conhecendo a palavra. Nós só vamos aprender a orar conhecendo as escrituras. Quer que o Senhor te responda as suas orações. Nós sabemos que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, que vai dizer lá em Eclesiastes. Mas você quer ter as suas orações respondidas? Comece a orar a palavra. Se você não conhece, comece a ler a palavra. Ore a palavra, porque Deus não vai contra a sua palavra. E só aqui muito ousada dizer, se tem algo que está acima do próprio Deus, é a sua palavra, que ele não invalida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura tenha tido ele dito algo e não cumpriria? Tudo aquilo que Deus disse em sua palavra, ele cumpre. Por isso que nós vemos um tempo do qual Deus muitas das vezes fica com a sua boca fechada. Ele não fala, porque tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre, ele vela. E Jeremias vai dizer que toda palavra que Deus ele fala, ele vela em cumprir a sua palavra. Então, se Deus falou, Deus ditou algo a seu respeito, sobre o seu futuro, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida sentimental, financeira, profissional, sobre a tua vida espiritual, meu irmão e minha querida, creia nisso, porque Deus, ele vela em cumprir a sua palavra, ele vai cumprir tudo aquilo que ele te prometeu, mas é necessário que você também conheça a palavra, para que você não fique enganado e não seja engodado pelas mentiras horrendas de Satanás. Então nós precisamos ser firmes, constantes, orar sem cessar, para nós não desfalecermos, para que nós não venhamos retroceder, para que não venhamos desanimar no meio do caminho, porque é muito fácil começarmos, mas é no meio que desfalecemos, é no meio que nós muitas das vezes tiramos os olhos do Senhor e nós perecemos, nós nos desanimamos. Então, quer permanecer, ore, não deixe de orar em nenhum momento. E essa viúva aqui praticamente já não tinha mais nada. Os recursos dela, que estava em um marido que poderia prover, ali era o provedor, o sacerdote do lar, ela perdeu, ela está viúva. Talvez a Bíblia não diz, mas talvez ela teria filhos para poder suprir, alimentar. E ela vai rogar a um homem, um juiz iníquo, que nem temia Deus, nem temia os homens. Pensa um homem, talvez aí soberbo, arrogante, que ele se garantia por tudo e todos. Ele não temia nem a Deus, nem aos homens. É um homem que não tinha medo de absolutamente nada. E um dia ele fica ali tão invocado para assim, quer saber? Ela tá me importunando tanto que eu vou julgar a causa dela. E sabe o que eu vejo aqui? É Deus falando para mim, para você. Quando você começar a me importunar, e você não parar de orar, e você não desfalecer, você começar a me importunar de dia e de noite, começar a orar, me buscar nas madrugadas, eu do céu me levanto do trono para responder as suas orações. Então, se nós não temos aí orações respondidas, é porque nós estamos muito com a nossa
nossa boca fechada e com a nossa porta do nosso quarto aberta. Então, volte aos princípios, volte aos primórdios, volte à oração, volte ao quarto secreto, feche mais a tua boca diante dos homens e abra a tua boca diante daquele que pode fazer e resolver tudo por você. Abra a sua boca diante do Senhor, abra a tua boca, clame a Ele. Chame a Ele, clame a Ele, chore, rogue, clame, levante o seu clamor, a sua adoração ao Senhor, porque Ele te responderá. Eu nunca ouvi alguém que orou e ficou sem resposta diante do Senhor. Quando você ora, quando você busca a pessoa certa, que pode resolver as suas causas, que pode te dar solução, você terá a eficácia das suas orações respondida por meio daquele que pode fazer todas as coisas. E o versículo-chave que eu sempre estou falando aqui é Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, se você não quer ser ignorado, como eu tenho falado aqui, e eu encerro essa mensagem de séries aqui, termino e fecho com o mesmo texto do qual eu comecei aqui sobre Oséias 4:6. Se você não quer ser rejeitado, se você não quer ser destruído, se você não quer que o Senhor aí te rejeite, te esqueça, volte aos princípios e aos primórdios, conheça a palavra, para que você não seja enganado, engodado e enredado pelas garras de Satanás. Conheça a Deus. Como você vai conhecer as Escrituras? Orando, jejuando, se consagrando, se santificando, mas tudo isso que eu falei vem através da palavra do Senhor. Então, conheça a palavra, ore a palavra, não deixe de orar, peça para que o Senhor ele te esclareça, para que o Senhor te dê entendimento, pois a própria palavra vai dizer que Cristo te esclarecerá. Quando você conhece essa verdade, Cristo, você peça e você ore, Cristo, que ao Senhor ele te esclareça e diga na oração, Senhor, a tua palavra diz que Cristo, que o Senhor me esclarecerá as coisas. Peça para que o Espírito Santo de Deus te esclareça as coisas. Se você não entende, antes de você começar a ler a palavra, peça para que ele te dê entendimento, peça para que ele te esclareça, só que você só vai ter esclarecimento e entendimento orando, buscando a vontade de Deus, orando, clamando, orando no seu espírito quando você talvez numa reunião que você não possa estar saindo, dando aquela fugidinha do seu trabalho. Ou talvez aí você está na sua escola, numa faculdade, enfim, seja onde você estiver. Talvez você esteja agora nesse momento vendo aqui esse vídeo. Talvez você esteja agora passando por uma dificuldade e você não tem como sair para poder orar. Talvez você precise de uma direção e não tem como você sair da onde você está e você precisa dar uma resposta agora. Ore no seu espírito e peça para que o Espírito Santo de Deus te direcione, que aquilo que não for dele, que ele tire, que ele cause aí, sei lá, um alvoroço, uma confusão e não dê para você aceitar talvez uma proposta, mas que ele te guie, que ele te direcione em tudo, porque aqueles que oram têm direção, aqueles que oram têm direção, aqueles que oram têm direção, não ficam enganados. Então, é tempo de clamarmos, tempo de orarmos. Quer ouvir a voz do Senhor quando a trombeta tocar, quando o Senhor nos chamar nos ares, a sua igreja subirá, e só subirá, a igreja só irá subir se ela estiver em plena comunhão diária, se ela tiver uma vida devocional a Deus. Então, quer ouvir a Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer ouvir a voz do Espírito Santo, quer ser guiado, quer ser livrado, quer ser amparado, quer ser suprido, ore a Deus, interceda, clame, rogue aí, como eu falei, pela sua família, rogue pelos seus, rogue, mas não deixe mais de orar, não deixe de rogar, não deixe de interceder. Enquanto os seus amigos, os amigos de Jó, intercediam por ele, todos ali foram abençoados. Jó também orava pelos seus amigos e Deus muda também a sorte de Jó através da oração. Então há um grande princípio quando nós oramos, quando nós rogamos e quando nós intercedemos por outras pessoas, quando nós estamos ali à frente dessa batalha, clamando e rogando por outras pessoas, Deus vai fazendo por nós. Deus vai concedendo os desejos do nosso coração, porque ele vê a motivação do qual nós estamos orando e clamando por outro. Mas não peça aí a Deus, óbvio, né? Deus, mata aí os meus inimigos. Não. Ore também por aqueles que te perseguem. Ore pelos seus inimigos. Clame por eles pela misericórdia, porque talvez um dia vocês também estavam como eles, assim como Saulo um dia perseguiu a igreja, um dia quando ele se torna aí Paulo, o apóstolo, aquele que foi implantador aí de igrejas,
Paulo um dia se torna aí, passa a ser perseguido também. Mas Paulo em todo momento estava ali orando. Moisés, o povo só teve vitória quando as mãos de Moisés permaneciam erguidas. Quando as mãos de Moisés permaneciam erguidas, Deus dava a vitória. Mas quando as mãos de Moisés cansada desfalecia, se abaixava, o povo perdia. Então, a vitória, a chave da vitória está a permanecer com as suas mãos erguidas, orando, clamando e suplicando e rogando e orando no Espírito, quer ter vitória. A regra está aqui, não é na verdade uma regra nem uma receita, mas o segredo de todas as coisas é você orar, 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 orar e orar, orar no Espírito, interceder, rogar e clamar e orar no seu secreto e orar no Espírito. Quer ter vitória? A resposta está aqui, apenas que você ore para ter comunhão. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Muitas pessoas falam, né? Como eu já até comentei aqui, o que Enoque fez? Enoque está fazendo o que nossa geração deixou de fazer. Ter comunhão com Deus. E comunhão aqui, intimidar, se santificar, é orar. Enoque orava, Enoque andava com Deus, Enoque sabia discernir a voz de Deus. Então, Deus o tomou para si pela comunhão. Mas se orar tanto, Deus vai me tomar para si? Melhor tá com o Senhor do que tá aqui, né? Mas o Senhor, ele tem obra nas nossas vidas, então até que o Senhor cumpra e faça que o nome dele se torne conhecido através das nossas vidas, para que as pessoas possam se achegar a ele, o Senhor vai nos permanecer aqui nessa terra até que o propósito dele se cumpra. Mas você quer ter comunhão, você quer ser uma pessoa destacada, uma pessoa diferente, ore. O princípio de todas as coisas está na oração. Deus, ele começa Gênesis orando e vai terminar Apocalipse também orando, dizendo que a vitória é de Cristo Jesus, é daqueles que buscam a sua presença, que buscam estar com ele, que desejam, que clamam a ele de dia e de noite. Como o versículo vai terminar, porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam de dia e de noite. Quer que o Senhor responda às suas orações, quer que o Senhor te livre de perseguições, quer que o Senhor feche a boca do leão, assim como Daniel estava ali dentro. Sabe por que os leões não comeram Daniel? Porque Daniel orava. Daniel, ele orava. Então, quer que as bocas dos leões sejam fechadas, quer que Deus derrube e destrua esse gigante que se levantou contra a sua vida? Ore e tenha uma vida incessantemente aí de oração, porque Deus é por certo que ele te responderá e você se alegrará muito por meio da oração. E é isso, termino aqui essa série para a glória de Deus. Até aqui o Senhor me sustentou, até aqui ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha prometido e falado e dito, e eu aqui me despeço de vocês. Mas sábado nós também estaremos aqui com mais uma mensagem aqui para a glória de Deus, se assim o Senhor me permitir. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, tenha uma semana e uma quarta-feira aí abençoada para a glória de Deus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e não se esqueça, ore em todo o tempo. Deus abençoe.